Na questão, o que nós estamos percebendo hoje nas igrejas? Às vezes nós estamos no pastor, eu sempre falando isso com os nossos colegas. Nós temos que tomar o cuidado pelo seguinte: nós não estamos sendo formados para defender um ponto de vista nosso, mas para defender uma escritura inerrante, infalível e que vai trazer a solução da vida. Mas na verdade, o que nós estamos vendo são pessoas que elas preparam a sua igreja para apenas uma defesa, não no intuito de conduzir a pessoa para a verdade, não no intuito de tirar a pessoa da mentira, mas para desviar daquele pensamento dela, para manter a linha que ele está seguindo, e cai na questão do pragmatismo. Então por isso que eu falei que a questão assim, é necessário o pluralismo para que as pessoas enxerguem o erro e elas voltem para a verdade, né? Por isso que eu perguntei. A questão, não respondi a sua pergunta. Eu não diria que seria necessário pluralismo. Eu diria que seria necessário liberdade de expressão. Entendeu? Mas nós não temos essa liberdade de culto. Não. Como isso vem? Veja bem, eu acho que todo mundo tem que ter liberdade e ser respeitado. Entendeu? Por exemplo, ele falou que conversa com uma mulher que é da macumbaria. Essa mulher tem que ser respeitada. Entendeu? Porque essa mulher, ela tá... A gente conhece a verdade. Só que ela está numa situação de desconhecimento da verdade. E quando a gente desconhecia a verdade, a gente tinha atitudes similares à dela. Você entendeu? Então o problema da gente é que a gente fica satanizando as pessoas. É o que ele falou que fazia com a Xuxa. A Xuxa, o pessoal pegava um disco do lachão dela e rodava ao contrário, lari, e aí aparecia um bocado de palavra, diabo, satanás. Aí um cara pegou, um pastor famoso na época, ele pegou, foi pregar numa igreja e pregou um sermão que era Cristo do início ao fim. Ele falou, grava esse sermão. Aí antes dele pregar, ele mandou o cara gravar no disco do lachão. Com a aparelhagem e tudo, o cara gravou o negócio lá no disco. O cara pregou 40 minutos Cristo, o Evangelho. Quando ele acabou de pregar, ele falou, gravou, aí. Depois, não era feito na mesma hora assim, não finalizava na mesma hora. Depois de um tempo, pegou aquele disco e falou, agora roda esse disco ao contrário. Falava as mesmas coisas que falava no disco da Xuxa. Você entendeu? Então assim, agora pra que crente quer ficar rodando disco ao contrário? Entendeu? Disco foi feito para rodar pro lado certo. Por que o cara quer voltar ao contrário? Sabe por quê? Porque o cara fica querendo procurar chifre na cabeça de cavalo. Ele quer ver diabo em tudo que não tem diabo. Sabe aquele cara que espiritualiza tudo? O mundo onde a gente vive é dessa forma, entendeu? Tem essas características. E os crentes, eles têm esses problemas aí, essas dificuldades de mistificar tudo. Tudo tem que ser ou de Deus ou do diabo. Não tem uma coisa que você pode conviver. Por exemplo, o pastor Edson trabalha muito com essa questão de artes. A monografia dele no seminário foi artes, falando de arte. E a igreja muitas vezes sataniza a arte, entendeu? Então a arte é algo maléfico, que a gente antigamente satanizavam a televisão. Hoje aqueles que satanizavam a televisão usam a televisão. Entendeu? Eles usam a televisão, tem programa na televisão. Então assim, a gente tem esse defeito, e eu estava te falando no início que eu sou a favor da liberdade de expressão, porque a liberdade de expressão é uma bênção. Você tem que ter liberdade de se expressar, de emitir opinião. Imagina que você mora num país que você não pode emitir opinião contra o governo. Você não pode emitir opinião contra alguma coisa. Entendeu? Agora, você pode emitir opinião desde que você respeite o próximo. Assim como você tem que estar disposto também a saber que o outro vai emitir opinião contrária à sua e à sua religião, mas que ele precisa te respeitar também. E que às vezes ele vai te desrespeitar. Entendeu? Mas que você não está aí para brigar com ele. Você não está aí para brigar com ele. Entendeu? É aquela coisa de andar a segunda milha, de dar face, que o Gandhi, que não era cristão, ele deu o exemplo de cristão para um pastor cristão. Você entendeu? Então são incoerências da vida, né? E
que a gente precisa entender. Agora, falando de reforma protestante, só para finalizar isso aqui, a minha fala, a liberdade de expressão, ela é uma bênção decorrente da reforma protestante também. É verdade. Entendeu? Porque antigamente não se poderia manifestar opinião contrária à igreja. Entendeu? Muitos foram mortos por causa disso. Inclusive, John Huss, quando ele é jogado na fogueira, porque ele não se retrata daquilo que ele cria. Ele fala, não me retrato, não estou falando nada de errado, estou falando a verdade, o evangelho, a palavra de Deus. Então, aí os caras pegam e jogam ele lá e o próprio Lutero, só que o Lutero, na soberania de Deus, ele recebe uma proteção porque ele era um instrumento de Deus para aquele momento ali, né? Então, ele fala assim, ó, como que eu poderia me retratar? Não posso me retratar, só vou me retratar se eu for convencido pelas escrituras e pela minha consciência de que eu estou errado, e pela razão. E isso não acontece. Então ele não se retrata, dali começa a eclodir essa questão da opinião, múltiplas opiniões, liberdade de expressão. Inclusive, depois de um tempo, essa questão até do sacerdócio universal dos crentes, né? Que todo crente é um sacerdote, não existe mais um papa. Tem gente que quer ser papa evangélico no Brasil. E como? Pai posto. Olha só, o evangelho, no evangelho, Tem gente, não existe papa, só existe um Senhor que é Jesus. Certo? Amém. Então o que é que acontece? As pessoas ficam querendo manipular as opiniões. Irmãos, há pouco tempo atrás, uma menina de baixo espiritismo, da macumbaria, lá no Rio de Janeiro, ela recebeu uma pedrada. E ela foi acolhida nessa mesma, por um pastor evangélico. A notícia que eu tive é que ele era um pastor batista tradicional daquela favela. Aconteceu que o jornalista do Bandeirantes, Ricardo Boechat, fez um determinado comentário sobre essa situação, que ela poderia ter sido apedrejada por uma pessoa de igreja neopentecostal ou alguma coisa equivalente, porque os traficantes de uma determinada favela estavam metralhando os terreiros de macumbaria das favelas, a mando dos pastores que ficavam com o dízimo do tráfico. O que aconteceu que o Silas Malafaia retweetou o que ele falou e virou um inferno. Tal inferno ficou que o Ricardo Boechat chamou de ladrão, chamou de uma série de outras coisas. E virou uma briga tão tola e tão tosca, tão sem propósito de cristianismo, por falta de respeito. Aquela menina que recebeu uma pedrada na cabeça, o mínimo que ela poderia ter recebido é uma visita pastoral. Uma visita pastoral sem fins religiosos. Assim, tá tudo bem, filho? Tomografia ou alguma coisa nesse sentido. Mas as pessoas ficam brigando via internet. Irmãos, uma das coisas mais ridículas que podem ter. Aqui em Governador Valadares, quem divulgou a passeata gay, quem divulga a passeata gay em Governador Valadares são os evangélicos. A passeata satanista, quem divulgou são os evangélicos que divulgam, que tem que falar alguma coisa. Quando colocaram o arco-íris dos homossexuais e todas as pessoas evangélicas que trocaram o arco-íris, porque diz ser o símbolo lá do Antigo Testamento, foi feita uma pesquisa randômica e achou que uma quantidade absurda de pessoas se identificavam com o homossexualismo e um grande número eram os evangélicos que colocaram o arco-íris. Ou seja, somaram ponto para a pesquisa homossexual. O cidadão que se autocrucificou na passeata gay, quem divulgou esse cidadão foram os religiosos. Magno Malta foi senador do Espírito Santo. Às vezes a pessoa comete erros e acertos, mas quem não tropeça em palavras é varão perfeito. Mas ele vai lá no Senado e fala que levou até a Procurador-Geral da República aquilo que aquele rapaz fez. Aquilo que aquele rapaz fez, Jesus não foi o único homem crucificado da face da terra. Foram mais de 1 milhão de pessoas crucificadas. Faltou madeira. Os irmãos eram tocha para iluminar o caminho para Roma. Jesus não precisa de defensores. Infelizmente, irmãos, por não respeitar as pessoas, a fé cristã, eu não sou evangélico. Não sei se vocês são evangélicos. Eu não me defino como evangélico.
Eu sou cristão, membro de uma igreja batista, mas eu sou cristão, eu não sou evangélico. Não sei se você o é, respeito se você é evangélico. Agora, o que a gente precisa é respeitar as pessoas. Posso falar? Sim. Ontem nós tivemos um estudo na igreja, né? O pastor Everson fez um estudo bem legal ontem, no qual ele passou um slide falando, perguntando pessoas do mundo o que eles achavam a respeito da igreja evangélica. Infelizmente, nós somos detonados, né? Porque eles têm nos visto aí como aberrações, né? Teve uma fala que a pessoa falou que nós somos aberrações. E eu falei o seguinte, eu concordo com a opinião de um pastor famoso aí, que ele fala que quem mata cristão é o próprio cristão. Assim como o senhor falou. Porque há uns minutos atrás, acho que foi o pastor Edson ou o pastor André falou que os escândalos, né, vou falar com as minhas palavras, quem lança esses escândalos que acontecem no nosso meio, né, no meio evangélico, são os próprios evangélicos. Os católicos, eles não estão nem aí com o que nós estamos fazendo. Os espíritas estão pouco lixando. Agora, nós, quando vemos algo errado em outra denominação, nós somos o primeiro a ir lá e postar e criticar. Aí sim, os de fora vão conhecer aquilo e vão começar a emitir, né, a opinião deles e nos detonando. Então, a falta de conhecimento bíblico que está fazendo isso. Porque se você conhece a Bíblia, se você vive ela, você não vai fazer isso. Porque isso você está ferindo o seu irmão. Olhe por ele, né? E conscientize aqueles que estão ao seu redor que aquilo está errado. Mas levar esse escândalo para frente é o pior. E quem está fazendo isso somos nós. Infelizmente, somos nós. Eu concordo, eu também, quando me perguntam, eu também falo a mesma fala que o senhor acabou de falar. Eu sou cristã. Eu defendo Cristo. Hoje eu estou na igreja presbiteriana renovada. Mas, se daqui a alguns anos eu perceber que aquilo lá não está de comum acordo com o que eu estou aprendendo com a Bíblia, tchau, eu não vou ficar. Se eu tiver conhecimento, eu vou saber o que é certo. Por causa disso, pessoal, Jesus, nós temos que ter algumas bases. Segundo o que a Bíblia diz sobre isso. Como Cristo se apresenta? O Washington está fazendo seu TCC, trabalho usando o curso, nessa perspectiva, né, Washington? Mostrando para a gente, você, após terminar aqui, você não conseguir sanar todas as suas dúvidas, em dezembro você poderá ler a monografia do Washington, tá bom? Propaganda para ele aí, ó. Faz um livro. Você poderá ler a monografia do Washington. É um excelente trabalho, dele. Tem a ver com isso, sobre a base bíblica contra isso. Será que a Bíblia nos adverte contra isso? Será que o próprio Deus adverte contra isso? Tem dois textos clássicos. Qual o primeiro mandamento? Amarás. Hã? Hã, pessoal? Não terás? Outro. Já eliminou a conversa. Não terás o Deus diante de ti. Eliminou a conversa. Para ser Deus é quem? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. E lá no Novo Testamento, Jesus vai fazer a seguinte afirmação: que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Já combate aquelas teorias que nós falamos, o inclusivismo, o pluralismo. Por quê? Para mediar a nossa salvação, em termos teológicos, a nossa soteria, a nossa soteriologia, é somente quem? A obra de Cristo. Aí entra o problema com as religiões, porque eles falam que os caminhos levam a Deus. Nós, em Cristo, é somente em Cristo, nós conseguimos chegar a Deus. Não existe outro meio, não existe uma obra, não existe uma caridade, não existe outra religião. Você quer chegar até Deus Pai? Você precisa de Deus Filho. Você lembra algo mais um texto bíblico para afirmar essa verdade? Parece que esse texto dos textos de Atos 4, 12, também,
Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Exclusividade de Cristo. Isso eu digo para meu filho 3 vezes por dia. Ouve Josué, meu filho chama Josué, substitui o texto Israel. O Senhor Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. A vida eterna é esta, que conheçam a ti só, o único Deus verdadeiro, e a Cristo Jesus a quem enviaste. A bispa tá calada hoje. Trocado é bispa. Pessoal, nós já estamos chegando ao nosso final da nossa reflexão hoje. Essas foram algumas reflexões. Eu sempre digo aqui no primeiro ano as palavras de Rubem Alves, que pimenta, elas causam incêndio na boca, mas ideias, elas causam incêndio na mente. Nossa proposta hoje é causar incêndio na mente de vocês. Que vocês possam sair daqui, que possam transmitir esse pouco de conhecimento, pouco que foi falado, para outras pessoas. E para que isso possa despertar você sobre o assunto, porque é algo tão atual. Hoje nós abordamos sobre a história, pensamos isso que nos estimula. A frase do pastor, o versículo que o Wesley disse, o professor Wesley disse para a gente: arder em nosso coração. O nosso coração precisa arder pelas Escrituras. O nosso coração precisa arder pela graça de Deus. O nosso coração precisa arder pela fé. O nosso coração precisa arder por Jesus Cristo. O nosso coração precisa arder pela glória de Deus. Se o nosso coração arder por esses 5 pilares, nós podemos mudar a nós mesmos, nós podemos mudar a nossa igreja, nós podemos mudar a nossa cidade. É o trabalho de formiguinha, o pastor Ricardo disse. Mas primeiro tem que arder no nosso coração. Se não arder no nosso coração, enquanto estudantes da palavra de Deus, enquanto os discípulos de Jesus, isso aqui será em vão. Isso aqui será em vão. Uma coisa eu sei: se nós não nos colocarmos à disposição de Deus, Ele vai usar outras pessoas. Então deixe você ser um instrumento de Deus. Se nós não colocarmos, Ele vai usar outras pessoas. Mas nós temos o privilégio, a oportunidade de ser um instrumento de Deus para esta geração, para esse tempo presente. Amém? Amém. Vamos ficar de pé? Amém. Mais uma vez, eu quero agradecer a todos. A Dona Alete vai falar. Tudo bem? Bem.